Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível desse canal maravilhoso Vitor Takasu. Hoje nós iremos continuar essa saga de reviews de jogos da Fanverse de FNAF. E a primeira parte dessa saga já foi concluída com todos os 3 jogos de Five Nights at Candy's, que se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui o link nos cards para vocês verem. E a segunda parte eu irei fazer agora a review de Pop Goes, um dos jogos mais confusos que eu já joguei em todo esse canal. Tipo, para uma pessoa iniciante como eu, a gameplay é muito confusa de início, você fica muito perdido que você tem que ver tutorial pra entender melhor como que é a mecânica. Mas enfim, eu irei explicar as mecânicas, a lore dele, a história e o papel dele que ele tem na Fanverse. E obviamente o reboot que tá pra sair. Mas enfim, sem mais delongas, vamos agora pra review de Pop Goes. Mas antes vocês sabem o ritual, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha pros seus amigos fãs de FNAF. Eu amo falar isso. Mas enfim, bora pra história confusa de Pop Goes. Lançado 26 de junho de 2016 e criado por Kane Carter, Pop Goes tem uma história completamente confusa e complexa e com uma lore bem curiosa. Mas ela tá longe de ser ruim, a história é muito boa e criativa, tanto que eu acho que foi por isso que o Scott colocou ele na Fanverse. É uma história muito diferente das que você tá acostumado. E assim como Five Nights at Candy's, Pop Goes também segue a linha do tempo de FNAF 1 até o FNAF 3, desconsiderando todos os jogos que vêm depois. E pra quem assistiu as reviews de Five Nights at Candy's aqui do canal, que eu vou deixar o link nos cards, Pop Goes e Five Nights at Candy's se passam na mesma linha do tempo, os dois jogos são canônicos, porém Five Nights at Candy's se passa mais pro passado e Pop Goes se passa mais pro futuro. E a história acompanha a vida de Jeremy Fitzgerald, que pra quem não sabe é o guarda noturno de Five Nights at Freddy's 2, depois de sofrer a mordida de 87. Que não sei se vocês sabem, mas nessa timeline de fangames de FNAF, quem deu a mordida de 87 foi o Toy Bonnie. Pode ser meio aleatório, mas vai ser muito importante durante a história de Pop Goes. E você sabe muito bem, já virou ritual aqui nas Vitor Reviews de jogos que eu sempre conto a história que se passa bem antes dos jogos primeiro para depois ir direto ao ponto que é a gameplay. Então vamos começar com o passado de Jeremy Fitzgerald, beleza? A história começa lá nos anos 60, quando 2 crianças gêmeas nasceram, que são Jeremy Fitzgerald e Simon Fitzgerald. A infância de Simon até que foi bem tranquila, o que não posso dizer muito da infância do Jeremy, já que ele sempre teve pesadelos com os toy animatrônicos, especificamente a JJ, que pra vocês não conhecem é lá do FNAF 2, que foi quando ele foi visitar a Freddy Fazbear Pizzaria uma vez nos anos 70 e sem querer ele acabou quebrando a JJ, né, a animatrônica toy da JJ, assim deixando ele completamente alucinado e sendo o primeiro toy em que ele fica traumatizado. Mas enfim, avançando no tempo, em 87, quando Jeremy já era um jovem adulto, ele decidiu trabalhar como guarda noturno da Freddy Fazbear Pizzaria, a pizzaria dos toy animatrônicos. E logo depois dele trabalhar normalmente, ele acaba sofrendo a mordida de 87, causada aqui neste universo pelo Toy Bonnie. Jeremy acaba sobrevivendo graças ao próprio irmão, que doou bastante sangue pra ele. Porém, Jeremy infelizmente acaba adquirindo um transtorno pós-traumático, já que ele ficou bastante traumatizado com o ocorrido e também traumatizado com os toy animatrônicos. E como vocês sabem bem, a pizzaria dos toys acabou sendo fechada depois do ocorrido, e também a mídia ficou bastante em cima do Jeremy, que ele acabou mudando de nome para Fritz Glade. Então, avançando no tempo, especificamente para 2002, Jeremy, agora como Fritz, ele se tornou um inventor, né, um engenheiro da robótica, já que além de mudar de nome, ele também se mudou para Europa para poder viver sua vida tranquilamente com a sua esposa. E ele também acaba tendo uma filha chamada de Bonnie Glade, a mesma menina que se torna amiga de Marilyn Schmidt, de protagonista de Five Nights at Candy's 2. Jeremy, ainda traumatizado, deu o nome da filha de Bonnie para poder pelo menos, né, suprir esse trauma, para ver se diminui bastante o trauma envolvendo o Toy Bonnie. E sabendo que não conseguiria, ele acaba criando animatrônicos apanhadores de sonho, que o intuito deles é entrar meio que na mente do Jeremy pra apagar esses pesadelos. Mas infelizmente esses espantalhos dos sonhos não deu certo também. Então chegamos no ano de 2023, em que o Jeremy acaba descobrindo que o seu próprio irmão gêmeo, o Simon, era o assassino das 5 crianças da Freddy Fazbear Pizzaria, o famoso Homem Roxo. Sim, nesse universo de Pop Goes, o Springtrap não se chama William Afton, e sim Simon, né? Provavelmente fizeram isso antes da revelação do nome do personagem ser William Afton. Mas enfim, depois dos ocorridos de Five Nights at Freddy's,
Hades 3, a Fazbear Fright pega fogo. E então o Jeremy ele acaba comprando num leilão a cabeça do Springtrap que sobrou no incêndio, já que ele pelo menos queria ter um resquício, né, do que sobrou do teu irmão pra inventar uma coisa curiosa. E então avançamos no ano de 2024, o ano em que ocorre Pop Goes, em que Jeremy ele decide construir uma pizzaria para usar de fachada para um armazém, em que ele analisa, estuda e imagina como que seriam os planos que o seu irmão fazia, né, já que o irmão dele fazia experimentos com almas de crianças. E para a pizzaria ele decidiu criar um software, uma rede de internet conectada aos robôs, e os robôs ele usou baseado nos apanhadores de sonho que ele não conseguiu terminar antigamente, sendo os robôs em questão os animatrônicos da pizzaria de Pop Goes, sendo Pop Goes, Blake, Stone e por aí vai, já explico os animatrônicos. E sendo a rede de software chamada de Weaselware, ou WW. Em paralelo a isso, ele até criou um robô baseado no seu irmão, chamado de Simon também, um robô que parece um esqueleto humano, todo roxo, cheio de fios, enfim. Esse robô ele criou para ser inteligente e para aprender com o tempo. Porém, Jeremy acaba prendendo o robô Simon na parede acorrentado, e o robô vai usar isso a seu favor lá na frente, já que, como eu disse anteriormente, o robô é muito inteligente e aprende com o tempo. Mas enfim, certa vez Jeremy estava construindo um robô chamado Strings, né, para terminar finalmente o software dentro da pizzaria, quando do nada sua filha Bonnie Glade chega atrás dele dando um susto com uma máscara de Toy Bonnie. Porém, por causa do estresse pós-traumático, ele acaba tendo um surto e atacando sua própria filha com um machado, picotando ela em 6 partes. Mas não se enganem, a Bonnie queria que isso acontecesse, pois ela estava fazendo experimento envolvendo o fantasma e ela queria se tornar um fantasma. Assim ela acaba assombrando a pizzaria de Pop Goes. Então, certa noite, inconformado com a situação, Jeremy ele acabou colocando na programação dos robôs um código chamado Salve Bonnie, para ver se pelo menos eles conseguiam trazer a menina de volta à vida, né? E os robôs vão obedecer isso durante a gameplay. Traz carne pra nós fazer gostar minhocó. Agora, sem mais enrolação, vamos pra gameplay de Pop Goes, já que a história começa a se desenrolar no caminho. Bom, antes de começar tudo, eu gostaria de citar um pouco das mecânicas do jogo. Nosso personagem ele fica mexendo nas câmeras ali dos computadores dentro do salão de festa, onde ficam os animatrônicos, sendo possível você olhar para todos os lados da sala, sendo esquerda, direita, frente, em cima, atrás, do seu lado, enfim. Mano, o legal desse jogo é que, tipo, você pode rejogar as noites se você quiser. Peraí, eu acabei de notar um erro de... Nossa, o 5 tá desalinhado e a mecânica consiste no seguinte, você tem que olhar, né, procurar o Pop Goes em cada sala e desativar a sala, né, que tem a impressora 3D, e pra diminuir o pânico, você tem que olhar lá fora, porque não sei. E como eu disse no vídeo, a primeira mecânica é você desativar uma sala que tem impressora 3D, para impedir que um personagem chegue lá e a use. A segunda mecânica é a mecânica do pânico, né? O seu personagem ele fica muito apavorado quando vê os animatrônicos se mexendo. Assim você terá que olhar para sua direita, na janela, pro ar livre para poder se acalmar. A terceira mecânica é a mecânica do duto, em que você tem que ligar o calor, para caso o animatrônico estiver no duto, você impedir ele com o calor ali, ele não avança. Porém, esse calor só dura 9 segundos, ou seja, você vai ter que prestar muita atenção. E a última mecânica sendo de chamar o animatrônico que estiver na sala dos servidores. Uma cor vai piscar em uma tela, você tem que clicar na cor que está abaixo da sua mesa ali específico, que está na tela do seu computador, assim chamar o animatrônico que está lá. Parece bem complexo as mecânicas, é porque é mesmo, foi muito difícil aprender isso, eu tive que ver tutorial, e para quem é iniciante e tá querendo jogar esse jogo, você vai ter que aprender muito para poder progredir, porque é muito difícil. Mas enfim, vamos agora para as noites, porque eu quero contar muito essa história intrigante. A primeira noite é como sempre, não tem nada demais, é tranquila, de boa, não é muito movimentada, enfim, até que a gente recebe a ligação do nosso gerente, que é nada mais nada menos que o próprio Fritz, o Jeremy Fitzgerald. Ele explica que aquilo é um estabelecimento infantil para as crianças se divertirem, que inclusive o celular da nossa câmera é um celular que as crianças usam para jogar videogame, enfim, essas coisas infantis. E no final de toda a ligação a gente tem 3 opções para entender melhor, né, algumas coisas que são ligações pré-gravadas, assim a gente entende melhor as histórias que eu já contei aqui, não vou precisar falar tudo de novo, né? Já sobre os robôs, o primeiro a se ativar é Pop Goes, e ele vai avançar em cada sala que tem uma impressora 3D para tentar formar o Black Rabbit. Ó, o Pop Goes tá aqui. Ele vai pra alguma sala lá em cima. Aqui não tá, aqui tá. Desliga a sala, olha pra diminuir o pânico.
que ele vai voltar pro centro. Você tem que impedir ele de ir até a impressora 3D, senão ele vai fazer o Black Rabbit. Assim, Pop Goes vai querer construir 6 partes de um Toy Bonnie completamente sem pintura, que servirá de receptáculo para a alma de Bonnie Glade. Exatamente, a filha que foi finalizada pelo próprio pai. Ela vai possuir o traje de Black Rabbit para poder finalmente concluir seu plano. Mas Victor, por que o Pop Goes está construindo um Toy Bonnie para a menina possuir ele? É porque é o programa que o pai dela ativou no robô, que é o programa de Salve Bonnie que eu expliquei anteriormente. Mas enfim, impedindo o Pop Goes de fazer esse trabalho, a noite termina normalmente. E no final de todas as noites tem um minigame que você controla um animatrônico dentro de um cérebro bizarro. Mas eu vou falar desse minigame lá pro final do vídeo. Por enquanto, vamos prosseguir. Na segunda noite, o Jeremy nos parabeniza por ter chegado muito bem na segunda noite e ele explica a gente a mecânica do duto, enfim, já expliquei pra vocês. E os animatrônicos a se ativar nessa noite são a dupla Sarah e Saffron, duas animatrônicas esquilas que fazem caminho pelo duto de ventilação, que você tem que ligar o calor pra poder impedir ela. E se vocês não conseguirem impedir elas e elas chegarem até você, elas simplesmente tomam o seu celular, assim impedindo você de desligar a impressora 3D e o Pop Goes terminar o seu trabalho de construir o Black Rabbit. E as esquilas, elas ficam aqui, ó, e você tem que ativar o calor para elas não ir, elas vão ficar empacadas no duto, e você não pode demorar, senão, né, elas avançam e desligam tudo que é seu para não poder, né, impedir o Pop Goes de construir o Black Rabbit. E a noite prossegue normalmente, com a Sarah e a Saffron agora se ativando e o Pop Goes um pouquinho mais difícil. E uma coisa que eu esqueci de citar é que os animatrônicos, eles são basicamente os funcionários da pizzaria. Não tem funcionário humano. Eles fazem a pizza, eles brincam com as crianças, eles atendem, e é isso, mano. São robôs inteligentes. Preview Security Breach, basicamente. Mas enfim, passando por tudo normalmente, a noite termina. A terceira noite, o Jeremy fala pra gente como aquela pizzaria é muito especial, durante o dia principalmente, cheia de crianças brincando, se divertindo, jogando nos jogos. Ele até cita uma criança que brincou com o Blake na televisão dos servidores ali no videogame. E falando no Blake, ele é o próximo animatrônico a se ativar durante a noite. Ele é um texugo funcionário da Enel, basicamente. Oi, meu chapa. E a mecânica dele é ir na sala dos servidores e ir aos poucos desligando o gerador do prédio, assim desligando completamente todos os computadores ali, impossibilitando você de mexer. E para ir pra ele, basta ir na câmera dos servidores, olhar pra direita que terá uma tela piscando e vai parar em uma cor. A cor que parar, você escolhe ela no monitor que tá abaixo de você e assim você chama o Blake até você, assim ele vai até você e te atender. Sim, é extremamente complexo, difícil, eu tentando explicar mesmo assim, parece difícil e é desse jeito mesmo, vocês têm que lidar desse jeito. Mas pelo menos depois disso, a noite termina. Na noite 4, o Jeremy ele simplesmente desabafa pra gente, conta a história da vida dele, coisas que eu já contei lá no começo do vídeo. Nessa noite nenhum animatrônico se ativa, basicamente você vai ter que prestar atenção mais nos outros mesmos que vão ficar mais rápido. Só presta atenção na janela porque o animatrônico que tá ali fora ele pode te observar. E o pânico aumenta um pouquinho. E uma coisa que eu esqueci de explicar é que como o pânico funciona, né? Vocês devem estar pensando, o pânico, pô, aumenta um pânico? Por que o pânico aumenta? Bom, basicamente os animatrônicos não atacam a gente, eles só impedem a gente de impedir eles. Impede de impedir eles. Eles tentam a todo custo não deixar a gente impedir o Pop Goes de construir o Black Rabbit. E eles só atacam a gente mesmo quando a nossa barrinha de pânico aumenta, quando a gente fica com ansiedade. Porque vocês vão ver lá no final do vídeo. Na noite 5, o Jeremy ele fala um pouco sobre a Freddy Fazbear e por que o local fechou, que ocorreu os assassinatos, as crianças dentro dos animatrônicos, enfim, vocês já sabem. E ele até nos revela que botou um nome de um filho dele com o mesmo nome de um dos animatrônicos, porque ele queria amar aquele nome de novo depois do ocorrido. E vocês sabem muito bem o que ocorreu, a mordida de 87 traumatizou ele, blá 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 blá. Nessa noite quem se ativa é o Stone, o Corvo, o mesmo personagem que fica do lado de fora, na direita, na sua janela ali. E a mecânica dele não é bem ele em si, na verdade é uma alucinação dele que fica brotando nas câmeras, que se você observar por muito tempo, o seu pânico aumenta. Mas ele não é tão complicado assim não, é só não deixar o pânico aumentar que tá de boa.
Na sexta e última noite, o Jeremy só liga pra gente pra falar umas coisas meio estranhas, tipo, se você confiaria em uma pessoa mesmo depois dela mentir, alguma coisa assim. Já os animatrônicos, eles ficam todos rápidos, velozes. Essa noite é muito difícil, você vai ter que ter reflexo e coordenação muito épica. Mas enfim, terminando a noite, normalmente você vai pro último minigame e você termina o jogo finalmente e vai pro final falso. Exatamente, toda essa rota foi o final falso, pois você conseguiu impedir os animatrônicos de construir o Black Rabbit, ou seja, o final é falso. O final verdadeiro vai ser agora que eu vou contar pra vocês. Sentem-se e se preparem que eu vou mostrar o passo a passo de como fazer esse final. Para você poder desbloquear o final verdadeiro, você vai ter que seguir um padrão em todas as 6 noites, que é falar com um robô do Simon. E ao passar da noite, ele vai aparecer em uma câmera específica, em um horário específico, com uma cor de olho específico. Pois é, a cor dos olhos também são importantes. Por exemplo, na primeira noite, ele vai aparecer em um duto às 5 da manhã com os olhos vermelhos. E se você vê ele com os olhos vermelhos, você vai ter que clicar a cor vermelha do seu teclado ali embaixo, que você chama o Blake, né? Pra poder falar com ele. Aí na segunda noite, ele aparece às 1 da manhã no salão de festa, com os olhos rosa, você vai ter que clicar rosa e por aí vai. É muito específico e muito difícil. Depois de fazer tudo isso e clicar na cor certa, ele vai falar com você. Depois você vai ter que vencer a noite e ir direto pro minigame do pós-noite. Por exemplo, na primeira noite é a cor vermelha, então o minigame será do Stone, o corvo. E no minigame você tem um mapa gigantesco em formato de cérebro, que você tem que seguir caminhos específicos com cada personagem. O Stone, por exemplo, é esse que eu estou mostrando na tela. E seguindo o caminho certo no minigame, você encontra o próprio Simon ali, que te transforma em um animatrônico Lux, um animatrônico de luz, que é como se fosse a forma pura do animatrônico para purificar o cérebro do Jeremy Fitzgerald. E no minigame é desmontando o maior pesadelo dele, os toys animatrônicos. E cada noite que você passa, o Simon revela uma coisa interessante. E uma delas é a identidade do nosso protagonista, que é nada mais nada menos que o Strings, aquele mesmo robô que eu citei que o Jeremy estava construindo. Ele é um dos espantalhos caçadores de pesadelos que eu citei, e é também um dos poucos que deu certo. Mas enfim, o plano de Simon com tudo isso é a gente passar para ele o código da Weaselware, né, a WW, que é o sistema operacional da pizzaria. Pois assim ele vai conseguir convencer o próprio Jeremy que vai libertar a filha dele, né, vai trazê-la de volta. E depois de dar o sistema pro Simon, ele simplesmente se liberta, materializa o Black Rabbit com as impressoras 3D e a Bonnie, possuindo o Black Rabbit, mata o Jeremy Fitzgerald, mano. Tudo isso foi o plano do Simon para se libertar, finalizar o seu próprio criador e ir embora, junto com o Black Rabbit, que também foi embora. E assim termina a história de Pop Goes clássico, com um final triste de um inventor, um pai carinhoso e um covarde. Antes de terminar o vídeo, aqui vai algumas curiosidades interessantes sobre Pop Goes. Se vocês assistiram minhas últimas Vito Reviews sobre Five Nights at Candy's, sabem muito bem que Pop Goes e Five Nights at Candy's são conectados um com o outro. E o que mais confirmou isso ultimamente foi o joguinho de pixel art chamado My Pop Goes, um jogo em que a gente controla a Bonnie Clyde, ela mesma, jogando em seu joguinho que o seu próprio pai fez pra ela. E nele diz que Bonnie Clyde e Marilyn Schmidt são amigas e estão juntas em um projeto chamado Projeto Violeta, um projeto envolvendo coisas paranormais. Isso provavelmente vai justificar por que a Marilyn tava indo todo dia na fábrica do Five Nights at Candy's 2 e por que a Bonnie Clyde tava tão fascinada em ser finalizada para virar um espírito. Uma curiosidade interessante é que o criador do jogo, Kane Carter, falou que não teremos os looks animatrônicos no reboot, né, o Pop Goes Evergreen, o que me deixou refletindo sobre como que vão tratar as partes do pesadelo de Jeremy Fitzgerald sem os looks animatrônicos. Eu acredito, agora é uma teoria minha, de que a parte dos pesadelos do Jeremy será aqueles toy animatrônicos falsos, né, que aparece um Balloon Boy grotesco, um toy Fred meio bizarro, uma Mango toda bizarra. Eu acho que essa parte, né, que vai ser o pós-noite, vai ser os minigames que você vai ter que lutar com os pesadelos de Jeremy Fitzgerald. No Pop Goes clássico, inclusive, eles até aparecem na pizzaria, só que como easter egg. Aqui eles vão realmente atacar o jogador, e eu acho que isso vai ser bem interessante. Outra curiosidade interessante é que o Jeremy criou cada animatrônico como contraparte dos toys. O Pop Goes, por exemplo, é contraparte do
do Toy Bonnie, já que é o maior pesadelo do Jeremy. Blake sendo uma contraparte da Mangle, pra derrotar a Mangle como um espantalho. O Stone sendo uma contraparte do Balloon Boy, e por aí vai. Cada um, né, foi criado como contraparte de um toy para poder enfrentar nos pesadelos de Jeremy. Bom, e como vocês sabem bem, Pop Goes tá prestes a receber o seu primeiro reboot, chamado de Pop Goes Evergreen, que vai rebootar toda a história, melhorar algumas coisas, melhorar os gráficos que não envelheceram bem, que promete mudar algumas coisas nos personagens, na história e por aí vai. É basicamente isso. Outra curiosidade é que quase tivemos Pop Goes 2, que ia continuar a história do Simon, né, da onde ele parou, da onde ele fugiu junto com o Strings, que paralelamente ia passar dentro do escritório do Jeremy, lá dentro da pizzaria, e também na casa do Jeremy. Mano, ia ser muito foda. Mas, infelizmente, né, por um motivo que eu desconheço, Pop Goes 2 foi cancelado. Ia se chamar Pop Goes 2 The Dead Forest, alguma coisa assim. Já tinha também o conceito dos animatrônicos prontos. Mano, ia ser muito da hora. Mas tem gente refazendo, né? Vamos ver como que vai ficar. Agora, um rumor interessante, mano. Pop Goes provavelmente não vai acabar no Evergreen e que teremos uma continuação oficial. E que o nome dessa continuação seria Pop Goes Ultravioleta, alguma coisa assim. E que ele não seria point and click, né? Um FNAF classicão, e sim um jogo mais parecido com o FPS, que você anda por aí. Isso são palavras do próprio Kenny Carter, eu não tô inventando, beleza? Uma última curiosidade é que Shadow Bonnie e Black Rabbit não são o mesmo personagem. Na verdade, Shadow Bonnie ele era um prenúncio, né? Uma alucinação do próprio Jeremy sobre o que ia vir no futuro de sua própria filha. Ou seja, no FNAF 2, Shadow Bonnie no universo de Pop Goes é na verdade uma premonição do que estava por vir. Mas enfim, pessoal, essa foi a review de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que não tenha ficado confuso, pelo amor de Deus. Diga nos comentários se vocês entenderam a história, porque foi confuso até pra mim fazer essa review. Mas então, é isso. E pra fechar a saga da Fanverse, das fangames de FNAF oficiais, que são spin-offs oficiais, eu vou terminar com The Joy of Creation, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo e tchau, tchau.